E aí, fiel torcida corintiana, amigos e amigas corintianos, fazendo mais uma live aqui, pós-jogo de Fortaleza 2, Corinthians 1. O Corinthians perde de novo. Vou ter que virar aqui porque eu não vou conseguir ver as mensagens, né? Ai, meu Deus, o Corinthians perdeu de novo. E, assim, não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que dizer. Sem lateral direito, Juarez, boa noite, tamo junto. Ser lateral direito, Kaká como lateral direito é o fim dos tempos, né? Sem condições. Mas teve algumas coisas boas, vamos dizer assim, né? Teve algumas coisas boas que a gente pode ressaltar, né? Primeiro, o autor do gol, o André. Já falei aqui 3, 4, 5 vezes que eu faço vídeo. O André é um bom jogador, que surgiu aí no milagre e, e para mim está sendo uma das boas surpresas, né, nesse final de ano. Dieguinho jogou muito bem, foi um dos melhores jogos do Dieguinho com a camisa do Corinthians até hoje, independente da derrota, independente da do resultado, né? O Dieguinho jogou muito bem hoje, jogou muito bem hoje. Outro, Vitinho, de novo, mesmo com a derrota, mesmo com os resultados ruins, mesmo com o resultado ruim, Vitinho jogou muito bem. Foi ele que deu o passe para o gol do André. Então tem algumas coisas que mesmo com a derrota a gente tem que ressaltar algumas coisas boas, né? Que, que aconteceu. O Corinthians ele veio totalmente, se for comparar o time reserva com o time titular, é meio difícil até de falar, né? Hugo Souza no gol, Kaká na lateral, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Maicon, André, Bidon quase fez um bonito gol também. Gostei um pouco do Bidon. Eu que sou um crítico do Bidon, acho que hoje ele jogou bem. Vitinho, Dieguinho e Guinegão. Esse foi o time, né? O Juarez está perguntando aqui: vamos precisar ganhar do Juventude para não correr riscos ou já estamos livres do rebaixamento? Não, Juarez. Pelos resultados que eu vi, não tem a menor chance. Porque assim, o Vitória perdeu, tomou 4-0 do Bragantino. O Inter estava até agora tomando de 3 do São Paulo. Vai ficar nessa briga aí, entendeu? Para mim, assim, nem o Santos vai cair mais, entendeu? O Santos que ganhou do Juventude, Neymar aí fez a sua parte, né, como líder, né, como tem que ser, né, todo camisa 10, fez hat-trick, acho que para mim nem o Santos vai cair, né? Já tá meio que decidido ali, né? Juventude já caiu, o Sport já caiu. Para mim o que resta ali são duas vagas ali para Vitória, Inter e ainda o Fortaleza, né? Que mesmo o Fortaleza ganhando, o Santos conseguiu passar o Fortaleza, né? E por que não coloca o Jacaré na lateral? Essa é uma pergunta que eu também tenho para fazer, não só pro Dorival, né? Porque na época do Ramon Dias também tinha essa questão, né? Por que não coloca o Jacaré para jogar? Também não entendi. Eu não acho que no jogo contra o Novo Horizontino lá no Campeonato Paulista, que o Corinthians estava todo desmontado, e que o Corinthians ainda conseguiu ganhar com o gol de Alex Santana. O Jacaré entrou bem no jogo. Não sei por que o Jacaré não joga. Pena que o Santos não cai. Depois da vitória de hoje, vai pegar o Sport na última rodada. O Corinthians ganha do Juventude domingo e o Santos ganha do Sport. Então, eu acho que o Santos não cai. Depois dessa vitória aí, para mim, poderia até empatar com o Juventude, que já não seria um bom resultado, mas ganhou de 3-0 do Juventude, fora de casa, entendeu?
o que pesou para essa luta de rebaixamento, para mim, assim, foi o jogo Inter e Santos no Beira-Rio. O Inter era para ter macetado o Santos, entendeu? Então esse foi o jogo ali predominante ali para quem vai cair ou não, entendeu? O Inter não conseguiu ganhar do Santos, o Santos morto dentro de campo no primeiro tempo. O Santos era para ter o Inter era para ter goleado o Santos e o Santos ainda conseguiu tirar pontos lá, entendeu? Então ali já ficou meio que claro. Aí depois o Inter vem e toma 5 do Vasco, tomou 3 hoje do São Paulo. O Vitória também parecia que ia levantar, ganhou, chegou a ganhar do Santos na Vila, mas perdeu do próprio Corinthians em casa, jogando péssimo futebol. Aquele dia foi péssimo futebol, mas ainda o Corinthians conseguiu ganhar do Vitória, sabe? E aí toma 4-0 do Red Bull Bragantino. Então vai ficar nessa briga aí. Se eu, assim, para 2 vagas, eu acho que tem 3 times aí, né, na disputa aí, entendeu? Vamos ganhar a Copa do Brasil contra o Vasco. Primeiro, eu não acho que o Corinthians, não sei se o Corinthians vai para a final. E outra, o Fluminense está jogando muita bola. E dificilmente o Vasco vai se classificar. Mas se o Internacional ganhar, Santos e Fortaleza perder do mesmo jeito, o Internacional é rebaixado. Então, precisa ver como está a classificação, entendeu? É pouca diferença de pontos. É pouca diferença de pontos. Mesmo o Santos ter ganho hoje, se eu não me engano, ainda a diferença é de 2 pontos ainda do Inter. Mas assim, a moral, né? Tô falando a moral do jogador, né? Tô falando, sabe, o Inter mesmo jogando em casa na última rodada, não sei, cara. Entendeu? Era para ter ganho do Santos, entendeu? Mas eu não acho que o Inter vai escapar e o Vitória também, cara. Só se acontecer algum milagre, entendeu? Mas eu acho que o negócio vai ficar ruim mesmo para Inter e Vitória, entendeu? Eu acho que vai ser os dois rebaixados. Pelo que estão jogando, não acho que vai se escapar. Ah, não, mas e o Ceará? Ah, mas e Gente, o Santos joga em casa contra o Sport já rebaixado, gente. Não tem como o Santos perder do Sport já rebaixado e Inter ganhar, ressurgir das cinzas e o Vitória ganhar, entendeu? Eu acho muito difícil. Acho muito difícil, assim, entendeu? Mas é isso, gente. Hoje o que tem que se falar do Corinthians é isso. Eu não vi o segundo tempo direito, mas eu vi o primeiro tempo. O Corinthians merecia ter feito o gol de empate no primeiro tempo. O goleiro deles lá, se eu não me engano, é Breno também o nome do goleiro, né, do Fortaleza. Fez três defesas belíssimas que era gol na certa. O Corinthians não se acovardou igual outros jogos, até mesmo dentro de casa, né? Domingo mesmo contra o Botafogo, o time morreu e se acovardou, né? Dentro de casa. E aí o Botafogo consegue virar o jogo, né? E aí no desespero o Corinthians empata. Mas no primeiro tempo eu achei o Corinthians, mesmo com todas esses desfalques, sem lateral, sabe? Eu não achei um primeiro tempo ruim, não. Eu achei que o Corinthians jogou até melhor que o Fortaleza. O Fortaleza só fez o gol, entendeu? O Corinthians só ganhando a Copa do Brasil para a Libertadores, sim. Com essa derrota de hoje, o Corinthians não consegue jogar a pré-Libertadores, né? Eu até acho melhor, viu? Eu até acho melhor. Edilson falando aqui, a pré-Libertadores, Edilson, já era. Matematicamente o Corinthians não consegue alcançar. Primeiro, porque o São Paulo ganhou. São Paulo já, se eu não me engano, é o 8º lugar. O São Paulo está agora 5 pontos na frente do Corinthians. Então o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, gente, não tem como ir para a Libertadores. Isso é fato, isso é matemático. Já está na classificação lá que o Corinthians consegue ir só até 49 pontos e o São Paulo já está com 50, 51, se eu não me engano. Entendeu?
o Inter vai cair pra Renata Fã não falar mal do Timão. Ah, mas ali é zoeira, gente, ali é zoeira. Eles dependem do Corinthians. Eles não vão falar mal do Corinthians pra perder a audiência, entendeu? Ninguém fala mal do Corinthians de coração. Fala pra cada vez mais ter corintianos assistindo o cara se esborrar, entendeu? Isso tá claro já na mente das pessoas. Que falar do Corinthians, ele não pode falar mal do Corinthians, porque senão ninguém lê mais o comentário dele, ninguém lê mais o blog dele, ninguém. Ele fala para todos que falam mal do Corinthians, entre aspas, falam, mas assim, agradecem. Milton Neves, gente, Milton Neves já cansou de falar. Milton Neves que foi clássico anti-corintiano, né? No meu tempo de criança principalmente, né? Naqueles anos ali de 2000, 2000 e pouco ali, que inclusive o Corinthians cai ali, para ele foi a forra. Você acha mesmo? E ele fala numa entrevista, se não fosse o Corinthians na minha vida, é isso, cara. As pessoas precisam entender que os caras não falam mal do Corinthians porque eles estão dando tiro no próprio pé, entendeu? É simples isso. Não tem lógica a Renata falar mal do Corinthians, sendo que. Entendeu? E outra coisa que eu queria comentar aqui, né, falando de mídia de Corinthians, que a gente já chegou até a postar, né, que a audiência do jogo da pré-Libertadores Corinthians e Barcelona de Guayaquil deu mais audiência do que Palmeiras e Flamengo, entendeu? É isso, cara. As pessoas precisam falar do Corinthians também. As pessoas não torcem. Quem não é corintiano e que tem a mídia para falar, eles não querem o Corinthians rebaixado, eles não querem o Corinthians fora de final de campeonato, eles não querem que o Corinthians fique nessa situação que está, porque cada vez mais ficaria mais sem graça não ter o Corinthians. Então, a pessoa fala do Inter. Gente, para, velho. Para. Entendeu? Eles querem mais que o Corinthians continue ali. Se o Corinthians, para eles, da mídia, o Corinthians indo para a final da Copa do Brasil, jogando com o que quer que seja, no Maracanã, contra Vasco ou Fluminense, você acha que a mídia não quer isso? Você acha que a mídia quer? A mídia quer Cruzeiro e Fluminense? Cruzeiro e Fluminense? Qual é a graça que tem Cruzeiro e Fluminense numa final de Copa do Brasil? Agora, Corinthians e Fluminense, aí já. Corinthians e Vasco, aí já muda um pouquinho, entendeu? A mídia quer que seja Corinthians e Fluminense ou Vasco, entendeu? Isso é claro pra mim. Já morei hoje moro no Rio, deu mais audiência que Flamengo e Palmeiras. Pô, é óbvio, entendeu? Essa questão de mídia aí pra mim já tá marcada já. A Renata Fã fala mal do Corinthians. Não fala mal do Corinthians, pô. Não fala mal do Corinthians. É evidente que ela não fala mal do Corinthians. Pode ser entendida falando mal. Mas depois, no outro dia que o Corinthians ganha, a primeira coisa que ela vai meter lá é o Corinthians, pô. Ela, aquele Mauro César Pereira, até mesmo o Juca Kfouri, que fica falando aí, né? Então, contra o Juventude dentro da Neoquímica ainda, como vai ser esse jogo? O Corinthians vai ganhar, pô. O Corinthians vai ganhar. Eu escrevo aqui com total certeza do mundo, Juventude caído. O Corinthians vai fazer bonito ainda, vai ganhar bonito ainda. Não, o Corinthians vai ganhar o jogo contra o Juventude. Essa pra mim é a minha opinião, entendeu? Contra um time já morto, um time já pensando no ano que vem, um time que tá pedindo pro Santos entregar o jogo pro Inter cair. Juventude nem tá pensando mais no Campeonato Brasileiro. Jogando na Neoquímica Arena, o último jogo do campeonato, o Corinthians vai ganhar o jogo, pô. Pode ser de 1-0, pode ser. Mas o Corinthians vai ganhar o jogo. Eu acho que hoje, por exemplo, hoje eu não achei que o Corinthians jogou mal. Hoje eu não achei que o Corinthians jogou mal igual foi contra o Botafogo, entendeu?
Hoje eu não achei que o Corinthians ficou morto no segundo tempo, tanto que fez o gol, entendeu? É que tem certos jogadores que não podem mais vestir a camisa do Corinthians que acabam ferrando, né? Acabam comprometendo o jogo, entendeu? Então, é isso. O foco é a Copa do Brasil, mas não sei, cara. Eu não sei. Eu vou esperar o jogo dia 10 no Mineirão. Eu vou ainda esperar o jogo do dia 10 no Mineirão, entendeu? Quarta-feira que vem. Pra ver se eu posso acreditar em Copa do Brasil. Que dependendo do resultado no Mineirão. Então, é isso que eu falo, né? Perda de gols. Então quer dizer que o time criou. Se o time criou todo desmantelado, todo ferrado, todo lascado, pra mim já tá ótimo, entendeu? Sem lateral direito. Lateral direito é o Kaká, entendeu? Né? E sufocou o Fortaleza lá no Castelão. E quem a gente postou o vídeo aqui com a Deusa que quem tinha que correr atrás do resultado era o Fortaleza. Porra, 2-1 ainda, pressionando eles ainda na casa deles. Porra, ainda foi muito bom, pô. Não é bom ganhar, não é bom perder, né? Mas das sem Yuri, sem Menck, sem Garro, entendeu? E o time criou. E você vê o Vitinho de um lado, na esquerda, o Diguinho do outro. Porra, dos males o menor, entendeu? Porque muita gente achava que o Corinthians ia entregar o jogo, né? Que não, até que não, até que foi ainda considerável esse resultado. Não considerável porque poderia ter sido uma vitória ou pelo menos um empate pelas chances criadas que teve. O chute do Bidon lá, mano, pra mim era gol, não foi. Do Dieguinho também a bola passou rente ali, entendeu? Então, eu acho que pelas chances criadas, pelo gol do André, que já é o segundo gol dele, o cara fez mais gol no Brasileiro do que o Thales Magno e o Romero, entendeu? E o cara é dito como volante, entendeu? E ele tem a mesma visão de jogo que o Paulinho, a mesma visão de jogo que o Elias. É só ter um pouco de paciência que vocês vão ver que esse menino vai ser titular no Corinthians ainda. Já vou adiantando aqui que esse André aí ele tem uma postura bem legal assim para ser um novo Paulinho, um novo Elias. Deus queira que sim, entendeu? Deus queira que sim, porque é um menino muito bom. O Dieguinho, mano, hoje na hora que ele driblou dois ali, assim, rabiscando, você falei, nossa, mano, esse cara aí vai dar bons frutos ao Corinthians, mesmo perdendo o jogo, entendeu? Mas é isso, rapaziada. É só uma passagem aqui, né, pra gente não estourar muito tempo, já é 11 horas da noite. E é isso, o Corinthians perde mais uma, caiu para 10º lugar no campeonato. Tem um último jogo agora contra o Juventude. E aí a função, todas as atenções nesses dois jogos de semifinal de Copa do Brasil, que todo mundo vai estar olhando, não vai ter mais jogo, né? Ninguém vai jogar mais praticamente, né? Depois de domingo. Só vai ser só esses dois jogos aí de semifinal. E Deus queira que o Corinthians vá para a final, entendeu? Se eu não me engano, o André fez gol contra o Mirassol. Então, ele tem 2 gols no campeonato. O primeiro dele foi contra o Mirassol e outro hoje, entendeu? Então ele tem 2 gols no campeonato, entendeu? Jogou bem contra o Santos, jogou bem contra o São Paulo, jogou bem contra o Mirassol, jogou bem hoje. Já é o quarto, quinto jogo que eu venho falando desse André aí, entendeu? E cuidado aí, Breno Bidon, cuidado aí, Carrídio, cuidado aí, José Martinez, que ano que vem, se continuar tudo, Dorival, todo mundo, e não poder contratar muita gente, esse André aí vai ser titular aí, pelo menos do Paulista. Tem que tomar cuidado, que os meninos vêm pedindo passagem, Dieguinho, cuidado aí, Yuri Alberto, Memphis, quando não tiver bom, vai ser sacado pro Dieguinho entrar. Ele foi muito bem hoje, muito bem hoje. Pena que na hora que toca a bola, o Guinegão
lento, né? Guinegão já não é mais aquele Guinegão da Copa do Brasil, infelizmente, entendeu? Perdeu um gol na cara, assim, sabe? Chutou muito fraco, entendeu? E o zagueiro tirou, entendeu? Mas todo o resto, agora vamos pensar em contra o Juventude. Foi um jogo aí que o Corinthians tende a vencer de 0-0, né? E quarta-feira o bicho vai pegar, porque aí sim vamos ver se o Corinthians realmente quer ser campeão, realmente. Porque assim, quem ganhar desse confronto tem grandes chances de ser o campeão, entendeu? Eu não acho que o Fluminense aguenta e não acho que o Vasco piorou, ainda mais eu não acho que o Vasco aguenta, entendeu? Então eu acho que é uma final antecipada, poderia ser muito bem Corinthians e Cruzeiro essa final, entendeu? Mas de todo caso, vamos ver aí na quarta-feira se realmente o time do Corinthians tá pensando mesmo só na semifinal, entendeu? Vamos ver. Se tiver pensando só na semifinal da Copa do Brasil, vamos torcer para que seja isso mesmo. Acredito que o Dieguinho, André, Kaique vão surpreender. Então, o jeito vai ser a base, o jeito vai ser esses meninos aí, entendeu? Pelo menos, assim, tendo o Kaique, tendo o Dieguinho, tendo o Guinegão, eu não preciso mais ficar dependendo de Thales Magno e Romero, entendeu? Igual foi no começo do ano, entendeu? Para mim, não dependendo mais de Thales Magno e Romero, muito obrigado, forte abraço, mas assim, seus dias já estão contados no Corinthians, não tem mais como. Thales Magno também, entendeu? Vai custar muito para jogar pouco, entendeu? Então, não dependendo desses caras, às vezes o Breno Bidon tá num momento de baixa. Eu já põe um André no lugar dele que o André não tem momento de baixa. Não tem momento de baixa e sabe fazer gol. Tem mais gol, inclusive, que o próprio Breno Bidon, jogando na mesma posição. Você acha que eles podem jogar na Copa do Brasil? Só se alguém tiver indisponível. Só se alguém não estiver jogando. Se, por exemplo, o Yuri Alberto ou até mesmo o Garro não estiver disponível, eu acho que o Dieguinho pode entrar ali. Entendeu? Eu acho que esses três, Vitinho, Dieguinho e André, acho que podem muito bem sim, se por um acaso perder aí um Cantígio que não está muito bem, talento, ou o Martins, esses três aí podem entrar, entendeu? Na minha opinião. Que o jogo que eles fizeram hoje, com o Fortaleza precisando da vitória, sabe? O Vitinho driblou dois na esquerda, fez um drible lá e quando ele foi cortar foi travado. O Dieguinho também. Na direita, mano, acho que é Lucas Barbosa, Diogo Barbosa, lateral do Fortaleza. Mano, o cara tava peidando assim muito pro Dieguinho. O Dieguinho não tava nem aí, filho. Aí o Palermo, o técnico do Fortaleza, pediu para colocar dois para marcar o Dieguinho. Então, quer dizer, algo diferente esse menino tem, entendeu? Então, como eu falei no início da live, coisas boas para falar. Tem coisas mesmo perdendo, tem coisas boas para dizer desses caras, entendeu? De alguns jogadores. Vamos ver aí nessa Copa do Brasil se esse time vai mesmo dar uma arrancada, entendeu? Beliscar um empate no Mineirão e definir na Arena. Vamos ver. Gente, tô ficando por aqui. Muito obrigado a todos pelos likes, pelos comentários. Todos os dias tem. Todo dia tem curtida, todo dia tem gente cada vez mais adicionando na nossa página. Quase 20 mil pessoas no Instagram. Só tenho a agradecer, né? Quase, deixa eu ver, 400 mil pessoas entram na nossa página, assim, é uma coisa estrondosa. Só tenho a agradecer vocês. No YouTube, começou em janeiro, já tem 700 inscritos. Pô, os caras botam 1.000 visualizações, 500 visualizações. Isso é louco, isso é louco. Pra gente é muita coisa. Pra gente esses números é muita coisa.
Manda um abraço para Ilhéus, Bahia. Porra, Ilhéus, tamo junto. Uma belíssima cidade, Ilhéus. Quem sabe um dia não dou uma passada por aí, né? Mas, gente, só tenho a agradecer mesmo os números, as visualizações, os comentários, de vocês pararem. O que seja 2, 3 minutos para comentar, para curtir. E é por isso que a gente tá sentindo que o caminho é esse, entendeu? Sem precisar xingar jogador, sem precisar falar mentira, sem precisar postar mentira, ainda mais agora final de ano, muita gente vai ficar falando de jogador, sendo que o Corinthians nem pode contratar jogador. Então eu prezo muito isso, entendeu? A realidade, o fato em si mesmo que acontece no Corinthians. E eu só tenho a agradecer porque a gente tá batendo 20 mil quase no Instagram, 20 mil quase no TikTok, 700 no YouTube. Porra, só nisso aí já enche a arena, entendeu? Então, pra mim, já é um belíssimo resultado, tá certo? Então, forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Domingo tem mais e a gente vai fazendo aí outros vídeos. Curtam o vídeo aí da Milena aí falando do fim da vaquinha, para quem não viu, nosso vídeo lá no YouTube. E é isso, forte abraço. No YouTube, deixe seu like, deixe seu comentário sobre o que vai acontecer com o Corinthians até o final do ano. Se o Corinthians vai para a final da Copa do Brasil. Né? E é isso. Tamo junto, gente. Vai, Corinthians.